Bom, na verdade, o que a gente vinha conversando desde o início, daquele diagrama lá da água com açúcar, que era um diagrama bastante simples, que tinha apenas dois campos, né? Divididos por uma faixa um limite de solubilidade, uma curva de solubilidade. Depois passamos para o diagrama da água com sal, que era um diagrama um pouco mais complexo, com quatro campos, e depois a gente foi trabalhar a regra da alavanca em diagramas que eram diagramas de fase de ligas metálicas. Bom, isso tudo era um preparativo para a gente poder falar desse diagrama todo aí, ó, que é o principal material utilizado na engenharia, que é o aço. Então, o aço está dentro dessa liga ferro-carbono. A gente, inclusive, já disse para vocês que tanto aço como ferro fundido são ligas de ferro com carbono. Então, olha só, o que, que a gente tem aqui, né? Temos vários campos aqui, várias linhas, né? Várias coisas novas, né? Para todo mundo. A gente tem, ó, aqui em cima, que é só líquido. A gente tem aqui, ó, faixas de solidificação. E aqui embaixo, mesmo em temperaturas elevadas, a gente tem tudo que está no estado sólido. Então, cuidado, que às vezes a gente vai falar, por exemplo, está trabalhando com aço, né? A 1000 graus Celsius, e as pessoas que não têm noção ainda vão pensar que esse aço vai estar no estado líquido. E não, esse aço está no estado sólido ainda. O que muda são esses nomezinhos que estão aqui, ó. Então, cada um desses daqui, os que são estudados com mais profundidade, eles têm um nome. Eles são microconstituintes. Assim como lá apareceu alfa e beta, nesse último diagrama, aqui a gente tem alfa, a gente tem o gama, a gente tem o Fe3C, a gente tem o delta, e assim vai, tá? Então, alguns desses microconstituintes que estão aqui, a gente vai estudar com mais profundidade. Bom, o diagrama é igualzinho, né, à disposição dos outros diagramas que a gente viu. A gente tem uma linha aqui na horizontal, né, uma coordenada na horizontal, referente à composição química. Notem que aqui a gente já não começa mais a representar os dois elementos, a gente está representando só o carbono. Por quê? Porque eu tenho uma solubilidade máxima de carbono no ferro, então eu não coloco o ferro aqui. Porque senão eu trabalharia aqui com 100%, 99%, 98%, 97%. Então, vocês não vão ver as duas composições nesse diagrama. Vai aparecer só a composição do carbono. E todos os diagramas que, porventura, aparecerem um único aqui, ele está começando em zero, tá? E está em ordem crescente. E o outro vai ser sempre o somatório para integral 100%. Então, aqui eu tenho 0% de carbono e vou ter 100% de ferro. Também tem o eixo vertical, que é o eixo referente às temperaturas. Então, esse diagrama ele vai se comportar da mesma forma, a gente vai fazer leituras nele do mesmo jeito que a gente fazia leitura nos outros. Vamos a algumas particularidades desse diagrama. Primeiro, eu havia dito para vocês que a diferença que tanto o ferro fundido como os aços são ligas ferro-carbono e que a diferença é a quantidade de carbono. Então, existe um limite estabelecido em torno de 2,11 ou 2,1%, tá? Alguns livros falam em 2,1, outros falam em 2,11. Já vi até alguns falando em 2,0 alguma coisa, mas eu particularmente sou mais simpático a esse valor, que é o que eu estudei, né? Que é do livro que eu uso como referência. Então, esse é o limite. Antes disso, vai ser considerado aço, depois disso, vai ser considerado ferro fundido. Então, ferros fundidos são ligas de ferro com carbono que têm um teor de carbono bastante elevado quando comparado ao teor de carbono dos aços. Então, menos de 2,11% eu tenho aços. Acima de 2,11 eu tenho ferros fundidos. Vou solicitar a vocês que não façam anotações agora, tá? Depois a gente coloca isso tudo de volta para vocês poderem copiar com bastante calma. Prestem atenção que é para a gente poder não se perder. Então, a primeira particularidade é essa. A segunda particularidade, conforme eu tinha dito para vocês, é que a quantidade de carbono solubilizada no ferro é pouca. Ela vai no máximo 6,67%. Então, quando a gente fala daquelas estruturas cristalinas, lembra? O ferro, ele pode ser CC ou CFC, CCC é aquele cúbico de corpo centrado. Então, a gente tem alguns espaços entre aqueles átomos no cúbico de corpo centrado e no cúbico de face centrados também a gente tem um determinado espaço entre eles. Nesses espaços é que entram os átomos de carbono. E eu só consigo colocar no máximo 6,67%.
Então, não dá para colocar mais do que isso de carbono dentro do ferro. A solubilidade máxima é essa, 6,67. Então, nessas circunstâncias aqui, não tem jeito. Aqui, o meu solvente é o ferro e o meu soluto é o carbono. Aí não tem para onde correr, porque eu não vou chegar nunca a 50% de carbono e 50% de ferro, tá? Então, primeiro, existe um limite que define quando é ferro fundido, quando é aço. A gente tem uma solubilidade máxima de 6,67%. Nessa parte que está aqui em cima, ó, nessa linha que eu defini aqui em cima, acima disso está tudo no estado líquido, tá? Isso aqui faz referência a esse campozinho que está aqui, ó. Então, tudo que está aqui em cima está no estado líquido. Essa linha que separa o diagrama e limita o estado físico líquido, a gente chama essa linha de linha líquidos. Então, os diagramas de fase que você tem faixas de solidificação, tem campos líquidos e campos sólidos, ela vai ter uma linha superior que limita, que envolve, né, o meu líquido, e essa linha vai levar o nome de líquidos. Então, os outros diagramas que a gente viu também tinham essa linha, tá? Depois a gente pode voltar em algum deles lá para a gente mostrar onde é que ela está. Então, aqui eu garanto que tudo está no estado líquido. Então, note, ó, nesse canto aqui, para estar no estado líquido, é acima de 1.600. Aqui, talvez seja em torno de 1.100 graus, 1.000 graus, mas é uma composição que tem aqui 4 e pouco por cento de carbono, tá? Então, isso varia de acordo com a composição química. Lembra que eu disse para vocês, toda vez que a gente reúne dois ou mais elementos, eles vão se comportar de acordo com a composição química e de acordo com a temperatura. Então, aqui em cima eu tenho essa linha que me separa, tudo acima disso é líquido, essa linha é chamada de líquidos. E tem essa outra linha que vem aqui embaixo, ó, que me separa, e tudo que está aqui embaixo está no estado sólido. Ó, notem que aqui, ó, eu estou bem nesse cantinho aqui, ó, esse microconstituinte, ele é todo no estado sólido. Ó. Aqui está tudo sólido, mesmo a temperatura estando próximo lá de 1.600. Ele vai ter alguma coisa de líquido só acima dessa linha. Então, essa linha que separa a parte que está aqui embaixo, que é sólida, a gente vai chamar de linha sólidos. Então, os diagramas de fase que tem uma fase líquida, uma fase sólida separada por faixas de solidificação, ele vai ter uma linha líquidos em cima e uma linha sólidos. Então, notem aqui, ó, tá vendo? Aqui é líquido, mas aqui eu tenho líquido, ó, nesse campo aqui, líquido mais um microconstituinte sólido. Então, isso é uma faixa de solidificação. Eu tenho líquido e sólido, tá? Aqui, eu tenho também, ó, líquido e um microconstituinte sólido, então também é uma faixa de solidificação. Aqui eu tenho um sólido e um líquido, também é uma faixa de solidificação. Aqui eu tenho uma única fase, só identifico uma única fase, que é uma fase líquida. Aqui nas faixas de solidificação, eu identifico duas fases, uma líquida e uma sólida, uma líquida, uma sólida, uma líquida, uma sólida. E aqui embaixo, eu só identifico uma única fase. Eu tenho uma liga metálica de ferro com carbono, que eu vou olhar e... Da onde saiu esse fantasma aí? Cheguei, hein? Chegou? Então você vai observando aí. Valeu. Então aqui embaixo eu tenho tudo no estado sólido. E você não adianta você olhar para o ferro fundido ou para o aço e achar que vai ver mais de uma fase. Você não vai ver. Você vai ver uma liga metálica com uma única fase. Então, recapitulando para o Atrazil, esse diagrama faz-se a leitura dele da mesma forma dos demais. Eu tenho aqui uma linha, né, um eixo que me diz sobre a composição química. Nesse caso, a gente só fala da do carbono, porque ela é muito pequena comparada com a do ferro, e tem o eixo das temperaturas. A gente está vendo aqui que a diferença entre aços e ferros fundidos, conforme eu já tinha comentado com vocês, era o teor de carbono, ou o percentual de carbono, ou a quantidade de carbono. Existe um limite 2,11, abaixo do qual a gente considera aço, acima do qual a gente considera ferros fundidos. É uma liga que eu tenho um limite de solubilidade máximo de 6,67%. Ou seja, naquelas células unitárias, cúbica de face centrada, cúbico de corpo centrado, que são as células unitárias possíveis para o ferro, tem um espaçozinho entre aqueles átomos. É naquele espaçozinho que os átomos de carbono
que são menores vão entrar. Só que a gente só consegue ocupar até 6,67%. Esse é o máximo de carbono que eu consigo colocar dentro do ferro. Não consigo mais do que isso. Nós temos aqui uma linha superior que separa tudo que é líquido. Então, é o único campo líquido que eu vou chamar de linha líquidos. Todo diagrama de fases que tem uma faixa líquida, ele vai ter essa linha líquidos. Todo diagrama de fases que tem uma linha que separa essa faixa de baixo, que está tudo no estado sólido, vai ter essa linha que a gente chama de linha sólidos. E o que está entre essas duas linhas são aquelas faixas que a gente já estudou, que são as faixas de solidificação. Eu tenho dois estados físicos, ó, sólido, representado pelo delta, e líquido. Sólido, representado pelo gama, e líquido. Sólido, representado pelo Fe3C, e líquido. Então, aqui são faixas de solidificação. Aqui em cima, uma única fase, fase líquida. Aqui nas faixas de solidificação, duas fases, uma fase sólida e uma fase líquida. Aqui, abaixo dessa linha vermelha, uma única fase. É uma liga metálica, então a gente não vai conseguir identificar mais de uma fase. Não a olho nu, tá? Se a gente fizer um trabalho chamado de metalografia, que é uma análise metalográfica, que é você levar ao microscópio uma liga metálica, você pode identificar e vai identificar esses microconstituintes, mas a gente não vai constituí-los como fases porque não são visíveis a olho nu. Por isso que eu disse que a gente se referia a microconstituintes e não a fases, tá? Bom, o que mais que nós temos aqui? Nós temos um ponto que a gente já falou desse ponto aqui, ó. Esse ponto de 4,3%, em torno de 4,3% de carbono. Que ponto é esse aqui desse diagrama? Quem lembra o nome dele? Eutético? Ponto eutético. Por que é ponto eutético? Lembra o que é ponto eutético? Ponto eutético é o ponto que ocorre a passagem direta do estado líquido para o estado sólido sem passar pelas faixas de solidificação. Ó, aqui é impossível, ó. Para eu passar daqui para cá, ó, eu vou passar por uma faixa de solidificação. Aqui também, aqui também. O único lugar que isso pode acontecer é aqui nesse canto, ó. Ah, Wagner, aqui em 0% também não poderia ser ponto eutético? Não, 0% não é ponto eutético porque eu não tenho combinação. Aqui é ferro puro, tá? Aqui eu não tenho carbono. Aqui eu tenho uma combinação. Aqui eu tenho carbono e tenho ferro. Então, aqui, ó, em 4,3% a gente tem um ponto que a gente chama de ponto eutético, que a gente já conheceu. É o ponto onde há a passagem direta do estado líquido para o estado sólido. Mas a gente também não tem um ponto parecido com esse nesse diagrama? Tem algum outro lugar que parece que o ponto é igual a esse? Tem, é o próximo do Y aí, né? Próximo de qual composição química? Do F, ferro e C. Sim, mas quantos por cento de carbono? Ah, 1,9, 1,8. Ih, não. Ali no alfa mais 1,9,8? Aqui? Não, aqui eu estou passando dentro da faixa de solidificação. É aqui no alfa mais no alfa mais Y. Seria aqui? 0,8. Isso. Olha aqui, ó. Olha o desenho, ó. Eu tenho esse bico apontado para baixo, aqui eu tenho esse bico apontado para baixo. Então, aqui, ó, eu tenho uma passagem direta desse campo para esse campo de baixo, sem passar por esses dois. Veja se não é semelhante, ó. Aqui, ó, eu tenho uma faixa de solidificação, aqui eu tenho uma faixa de solidificação. Aqui, ó, eu tenho dois microconstituintes. Então, aqui eu digo que eu tenho uma faixa de transformação. Aqui eu tenho dois microconstituintes. Eu digo que eu também tenho uma faixa de transformação. Então, esse ponto aqui, com 0,8% de carbono, é um ponto em que ocorre uma transformação desse microconstituinte em alguma coisa nova aqui embaixo, sem passar por nenhuma dessas duas faixas de transformação. A esse ponto, como eu não posso chamar de ponto eutético, porque ponto eutético envolve mudança de estado físico, então a esse ponto eu chamo esse ponto de ponto eutetoide. Então, nesse diagrama, a gente tem o ponto eutético, que é a passagem direta do estado líquido para o estado sólido, sem passar por faixas de solidificação, e temos o ponto eutetoide,
que é a passagem direta de um microconstituinte para outro, sem cruzar nenhuma faixa de transformação. Tá? Então, são pontos parecidos. E eu acho que mais uma informação importante nesse diagrama vocês se arriscariam a me dizer que a temperatura de fusão do ferro puro seria em torno de quanto? Ele estaria puro em 1.600 graus? 1.600 graus. Por quê? Porque, olha só, se a gente analisar aqui, ó, se aqui eu tenho 0% de carbono, quanto eu tenho de ferro? 100%. Vou subir, ó, sólido, 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 sólido. Pô, Wagner, então a temperatura de fusão do ferro puro é maior do que a temperatura de fusão do aço? É maior do que a temperatura de fusão do aço. A temperatura de fusão do ferro puro é em torno de 1.600 graus Celsius. Então, notem só o seguinte, a gente trouxe todas essas informações para vocês, para quê? Primeiro, que é para vocês entenderem que esse diagrama aqui não é um bicho de 7 cabeças que assustou o Rafael logo assim que ele chegou. Tá? Ele ficou assustado porque estava no meio da explicação, mas eu retornei e talvez ele tenha se acalmado mais um pouco. Não é um bicho de 7 cabeças. Segundo, a parte mais importante desse diagrama é a parte que é referente aos aços, que é o material mais utilizado na engenharia. Tá? Se não for o mais utilizado, ele se perde para alguém, perde com diferença muito pouca. Tá? Eu acho que os plásticos, né, os polímeros, não chegam ainda à representatividade que o aço tem na engenharia, não. Mas olha só, então os aços eles estão aqui, ó, de 0 até aproximadamente 2,11. A gente vai ver, quem já está no mercado já sabe que a gente não vai trabalhar com aço aqui, não existe aço com 2% de carbono. Os aços normalmente estão para cá, ó. Eles têm até 0,8%, 1%, então os aços estão para valer por aqui. Mas toda essa faixa aqui, ó, é uma faixa que representa os aços. Então, a essa faixa aqui, a gente chama essa faixa de região eutetoide do diagrama de fase da liga ferro-carbono. Então, depois a gente vai desmembrar, a gente vai trabalhar nesse pedacinho aqui, ó. A gente vai pegar esse pedacinho, que é o pedacinho que representa os aços, para a gente poder falar sobre ele. Tá bom? Até aí, quer que volte em qual ponto? Dúvida em que ponto? Professor, o senhor falou aí da temperatura 1.600? Sim. Eu só consigo controlar o teor de carbono a partir dessa temperatura? Não. Olha só. Aqui em 1.600 graus você tem o quê? Ferro puro, tá? Quando você coloca um pouquinho de carbono, qualquer pouquinho de carbono que você vai colocando, você já está no estado sólido. Você tem sólido em presença de líquido, tá? Mas quando... Depende da quantidade. E aí você vai poder trabalhar com temperaturas cada vez menores. Mas quando você fala em ferro puro, o teor de carbono está muito alto, é isso? Ou não? Quando o ferro está puro? É. Não, o teor de carbono é 0. Ferro puro não tem nada de carbono. Ok. Não, ok. Tá? Aqui, ó. 0% de carbono. Se é 0% de carbono, quanto de ferro? 100%. Tá. Beleza. Tá? O que vai acontecer, o que deve estar te causando, deixa eu aproveitar aqui, porque ele deve estar falando isso, eu não sei quem é da siderurgia já aí, e aí a pessoa, às vezes, pode fazer algum tipo de confusão. Porque eu estou achando, professor, que você está falando de ferro gusa e o teor... Pois é, para. É exatamente sobre isso que eu vou falar. Vou antecipar um pouquinho para poder tirar essa dúvida, para vocês não ficarem aí pensando coisas erradas e tirarem conclusões erradas. Olha só, o ferro gusa também é uma liga ferro com carbono. Só que o ferro gusa é uma liga ferro com carbono na qual você não está controlando a quantidade de carbono. Ele tem um teor de carbono elevado. Então, olha só, quanto mais você aumenta o teor de carbono, a temperatura de fusão está diminuindo. Ó. Em 4,3, olha para quanto ela caiu. 1.600 lá, vamos colocar aqui, ó. Talvez aí uns 1.000, 1.100 graus Celsius. Então, se você estiver nessa temperatura aqui, você já está fundindo. Então, quando você fala de ferro gusa, o ferro gusa não está aqui. Ferro gusa é uma liga ferro com carbono e que tem um teor de carbono elevado. E que se esse teor for 4,3, ó, olha aqui, ó. Só que o ferro gusa não é produto final. O produto final são os aços e ferros fundidos.
Os aços vêm do ferro gusa, os ferros fundidos também vêm do ferro gusa. O ferro gusa não está aqui nesse diagrama. Tá? O ferro gusa é a matéria-prima que vai dar origem para os aços e para os ferros fundidos. Mas já antecipa uma liga de ferro que tem um teor de carbono elevado. Então, ela não está aqui em 1600. Ela vai estar mais para cá, com a temperatura mais baixa, tá? Então, esse diagrama está dizendo que primeiro o sólido precisa vir para o estado líquido, é a primeira fusão, e depois ele retorna para o sólido como aço ou ferro fundido. Não, calma. Uma coisa é a gente falar do diagrama, outra coisa é a gente falar do processo, são coisas distintas, tá? Depois a gente vai falar do processo, que envolve muito mais coisa do que o diagrama. Não é só isso, Outro tá? ponto aí, Wagner, que eu queria saber é temperatura independente dos aços, 1.600 graus, quanto mais elevar a temperatura, ele vai gerar carbono? Não, né? Tem que ter a adição de carbono. Sim. Não, o ferro sozinho não gera carbono, você tem que colocar carbono. Isso a gente vai falar lá na aula de alto forno. Noção de obtenção de ácidos e ferros fundidos. Por enquanto, a gente está só no diagrama, tá? Tá bom. Tá bom? Fica calmo que a gente vai chegar lá. A adição de carbono é outra história, é outro papo. Isso aí a gente vai ver desde o minério, o que acontece, como é que a gente produz ferro gusa, e aí vai lá para frente, tá? Isso aqui a gente já está falando de uma liga ferro com carbono, na qual eu vou ter aço ou ferro fundido. Já estou falando do produto final. Tá bom? Não estou falando do ferro gusa em si. O ferro gusa eu consigo localizar ele aqui? Sim, consigo localizar. Ele vai estar mais para cá, ó. Ele vai estar com um teor de carbono aí elevado. Certamente acima de 2,11%. Tá? Porque a gente precisa fazer alguma coisa com o ferro gusa para ele poder virar aço. Para virar ferro fundido é mais fácil, mas para virar aço a gente precisa fazer alguma coisa com ele. Tá bom? Ok.